Tandem acelerando com Paulo Azeredo, porque ele tem detalhes do Galo. O que você tem de novidade? Treinador tá definido, atacante vai embora? Atualiza aí, Azeredo. Boa noite. Tudo bem, Cirilo? Boa noite, Edu. Quem tá ligado com a gente também aqui na turma do bate-bola, chegando com as informações do Atlético, que teve mais um dia quente também nos bastidores. Antecipamos hoje no horário do almoço, no Rádio Esportes, o Atlético já encaminhando a chegada do seu novo comandante. E este novo comandante, o plano A, aquele que o Atlético sempre quis, aquele que o Atlético se reuniu algumas vezes, apresentou o seu projeto esportivo, recebeu também os encaminhamentos feitos por ele, exigências também, para que chegasse aqui. E agora, ambos, né, tanto o staff de Luiz Castro, quanto também a parte da direção do Atlético, estão em fase final de negociação. Faltando pouca coisa, Cirilo, para esse contrato ser assinado. E aí o Luiz Castro, ele vai ser mais do que técnico do Atlético, né? Do profissional do Atlético. Ele terá algumas missões, até mesmo missões colocadas por ele na mesa, como por exemplo, de também ter uma certa gerência sobre as categorias de base. Então ele vai ser gerente? Não, não é isso, gente. Não é gerente das categorias de base, mas o Luiz Castro gosta muito de trabalhar com a base. E o Luiz Castro também colocou isso na mesa para o Atlético. É bom a gente lembrar, até conversando com o nosso querido Emerson Romano aqui fora do ar, antes do Rádio Esportes hoje, ele lembrava bem que o Luiz Castro, gente, fez um ótimo trabalho à frente do Botafogo, principalmente naquele primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro. E o Luiz Castro não tinha todos esses valores que o Botafogo tem hoje, não. Né? Todo mundo vai se lembrar, era um time bem operário da bola, como se diz, né? Um time que tinha alguns bons valores, mas que era mais operário da bola e que fez um baita de um primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E ele gosta muito, lá no Botafogo também, conversando com os colegas de lá do Rio de Janeiro, ele gosta muito de trabalhar com a base e acompanhar muito de perto o trabalho que é feito na base do clube que ele dirige. Então, basicamente é isso, Cirilo, que ele terá aqui também a missão no Atlético, quem sabe, né, Cirilo? Trabalhando, desenvolvendo e revelando, que é o mais importante pro Atlético nesse momento. Edu Panzi, Luiz Castro encaminhado com o Galo, é uma boa notícia, Edu? Eu acho que é uma boa notícia, né? Finalmente o Atlético se acertando aí com seu comandante para conseguir dar andamento ao planejamento para a próxima temporada, tentar dar ao Luiz Castro um elenco mais equilibrado que deu ao Milito, tentar a manutenção de boa parte do time, que foi um time que por muito pouco não foi extremamente vencedor na temporada. Infelizmente pode perder algumas peças e uma delas o Paulinho, uma grande peça, mas tem um bom time em mãos, mas precisa de um elenco mais equilibrado. E por isso o Atlético vai precisar ir ao mercado, sentar com o Luiz Castro, analisar bem, ser bastante assertivo, preencher lacunas, trazer alguns jogadores para compor elenco, outros que têm a possibilidade de preencher o time titular, que em determinados setores ficou faltando qualidade. E o Atlético, imagino, sabe muito bem disso. Paulo Azeredo falou aí sobre uma das características do Luiz Castro é trabalhar bem a base, desde que a base entregue qualidade, né? Porque o técnico não faz milagre também. Como a varinha de condão chega no Atlético, dá um toque e a base ficou boa de uma hora para outra. Não é assim. Se tiver qualidade, vai utilizar. Se não tiver qualidade, vai tentar de alguma forma interferir no trabalho, tentar ajudar na formação, no projeto da base do Galo, que é de médio e longo prazo e que precisa melhorar o quanto antes. Então, eu acho que o mais importante, Cirilo, é definir o nome, é definir o técnico, mas precisa entregar ao Luiz Castro ou a qualquer outro treinador que for um elenco mais equilibrado. Quando você quer contratar um treinador e você vai certamente passar por uma remontagem de elenco, por mais que você tenha uma base muito clara e pré-estabelecida, né? Você precisa ter o cara que vai sinalizar o que ele quer pro time dele, né? Estamos falando há pouco estávamos falando, né, ao longo dessa semana, sobre as diferenças de mercado de transferência de algumas equipes. Tem muita gente contratando muito, tem muita gente especulando muito. O Galo não estava nem especulando nem contratando. Agora, ao que tudo indica, o encaminhamento do treinador para quem sabe esse próximo passo seja dado, né? E
20 de dezembro, o Galo tem um prazo aí importante para se reapresentar no começo de janeiro para a pré-temporada. Era fundamental que o treinador fosse definido o mais rapidamente possível. E definido de uma maneira positiva, né? Com um bom profissional. O Luiz Castro me parece um bom profissional. É importante destacar que vimos pouco tempo dele aqui no futebol brasileiro, né? Porque ele esteve durante aquele começo empolgante do Botafogo em Campeonato Brasileiro, depois deixou o clube. E eu comentava mais cedo com o Eustáquio Ramos no Plantão da Cidade. Não acho que seria correto dizer que o Botafogo perdeu o campeonato porque o Luiz Castro foi embora. Botafogo teve um jogo no fim da competição onde ele teve ali um pênalti para bater, que se a bola entra, vencia e era campeão brasileiro. Mas é um cara que certamente teve muita influência na montagem daquela equipe, que ninguém tinha muita expectativa, começou a temporada desacreditado, ficou fora de mata-mata de campeonato estadual, então demonstrou valor. Definiu o treinador rápido e definir um profissional, por um profissional com qualidade, considero também boas notícias. Sem dúvida. O Luiz Castro, o Botafogo não deixou de ganhar o campeonato porque o Luiz Castro saiu, mas o Botafogo teve uma queda brusca de desempenho por conta da saída do Luiz Castro. Agora, o Luiz Castro, se chegar, ele não vai trabalhar sozinho, né? O Atlético tem hoje o Vitor. Aliás, Vitor, atender telefone e responder é função do diretor de futebol também. Tá devendo nessa. Não adianta deixar todo mundo no vácuo. Tá muito ocupado. Responde depois. Faz parte do trabalho do diretor de futebol. É assim com todos os diretores de todos os clubes do futebol brasileiro com quem a gente já trabalha há muitos anos. Claro que o Vitor tá chegando agora, tem que dar um tempo para ele se adaptar, mas eu repito, atender a imprensa é função básica do diretor de futebol também, porque a imprensa trabalha numa ponta, que é agente de jogador, empresário de treinador, e todos atendem perfeitamente. Aí a imprensa tem que ir para outra ponta, que é o clube. O clube não atende, não tem tempo, tá ocupado. Arruma um tempinho, porque alguém precisa falar pelo clube, principalmente quem é bem remunerado. Esses precisam colocar a cara, e é uma função do diretor de futebol. Agora, o técnico não trabalha sozinho, o Vitor não trabalha sozinho, e o Atlético está atrás de um CEO também do futebol, que é uma peça muito importante hoje em qualquer clube, e que, se está atrás, que consiga o quanto antes. Dentro disso que você destacou anteriormente, que é um fato, o Galo se tornou um clube meio frio nos últimos anos, né? Meio fechado, meio afastado da imprensa. Eu acho que você pode trabalhar em silêncio, não tem problema, é uma característica. Você não pode se isolar do resto do mundo. E é só, a gente fala isso aqui, ô Cirilo, porque às vezes fica difícil de trabalhar, fica difícil de fazer apuração, fica difícil de dar a informação completa, porque você não consegue ter acesso. Não dá. E o diretor de futebol, ele precisa dialogar com a imprensa, porque é a imprensa que é que fornece as informações para o torcedor do time. O torcedor vai ficar sabendo lendo no jornal, abrindo o portal, ligando na rádio, na TV, no YouTube. Se o diretor não tem tempo para falar com a imprensa, ele precisa arrumar um tempinho, nem que seja meia hora para responder mensagem para uma meia dúzia, depois mais meia hora para outra meia dúzia, pronto, respondeu todo mundo. A convivência física com o Atlético se resume aos dias de jogos, né? E isso é um fato já nos últimos anos, é o clube mais afastado de todos, né? O Cruzeiro voltou a abrir seu dia a dia para a presença da imprensa, voltou a mandar um certo conteúdo com certa frequência, o América também com muita frequência abre o seu dia a dia, e para essa troca também, né? Para não ficar só em especulação, só um afastamento de uma maneira muito gelada, né? O Galo continua um clube muito frio, muito longe, muito distante. Talvez seja um passo importante a ser dado aí na próxima temporada, porque esse distanciamento que você falou aí não é só do diretor de futebol. O clube está muito afastado, muito distante, muito longe, está no mundinho dele preso lá na cidade do Galo, em Vespasiano, e ninguém parece que vai lá, ninguém pode ir lá. Vamos ver, enfim, são assuntos institucionais que eu acho importante também de serem abordados. Siga, Zeredo. Eu me lembrei aqui de uma questão que foi o seguinte: eu conversava há cerca de 2 semanas com alguns colegas de Santos, né? Porque ele também esteve nos planos, né, do Santos, para saber, né, quais foram as exigências que ele obteve por lá. E aí o seguinte: investimento também em reforço foi pedido lá ao Marcelo Teixeira, presidente do Santos, o controle do departamento de futebol, carta branca para mudar metodologias internas
e poder de decisão nas categorias de base. Foram algumas das exigências aí do Luiz Castro. Vamos ver se no Galo é da mesma maneira, né? Ou se mudou alguma coisa em relação a este contrato. Bom, Cirilo, uma outra informação aqui importantíssima, né? Todo mundo quer saber. E o Paulinho? Foi embora o Paulinho? Não, o Paulinho tá aqui, mas tá não quase. Não é o Azeredo, né? não. Não é o Azeredo, não. O Paulinho tá ainda aqui com o Atlético, mas tá quase, Cirilo. A gente falava hoje mais cedo, né? O que tava impedindo o andar da carruagem na negociação, a questão do Gabriel Menino, mas hoje à tarde, conversando com o nosso companheiro também, o Oliva, lá do Itatiaia Esporte de São Paulo, a coisa tá caminhando, o Gabriel Menino também já acertando suas bases com o Atlético. Então a negociação, dentro daquilo que a gente vem noticiando aqui já na Itatiaia há 2 dias, 18 milhões de euros pelo jogador, cerca de 114 milhões de reais, vai ser a segunda maior transferência do futebol brasileiro, né? Vai perder só pro Almada. Chegou no meio do ano pro Botafogo e já vai embora agora. Exatamente. Mas vai ser a maior transferência interna, né? Sim. Mercado interno, sim. É a maior. É a maior, exatamente. E também o Alcaraz é a terceira, né? O Alcaraz que o Flamengo trouxe da Inglaterra. E então o Paulinho seguindo com 18 milhões de euros, 114 milhões de reais, mais o garoto Patrick, da categoria sub-20 do Palmeiras, capitão do time, e o Gabriel Menino caminhando aí para o acerto com o Atlético. Boa, Zeredo, estamos aguardando também a oficialização dessa negociação, sim, que mexeu muito com essa janela de transferências, sem dúvida alguma.